Fala galera do Meteoro Brasil, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador. Hoje é o primeiro Meteoro Repórter com pauta internacional. A gente vai falar das reportagens da Stephanie Costa na cúpula dos BRICS e também as visitas que ela fez para o território do Donbass, para o território onde está ocorrendo a guerra da Ucrânia. É muito importante a gente falar dessas pautas internacionais, tanto sobre a Ucrânia quanto Rússia, quanto a participação dos Estados Unidos. Vamos de vinheta. Agradecer a presença de todos vocês que comentam aqui no programa. Antes de chamar a nossa convidada, eu quero mostrar um trecho aqui desse diálogo entre o Trump e o Zelensky que aconteceu no começo de março. Vamos ver juntos. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. All right, one more question. I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied it, our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said? A Stephanie estava conversando comigo nos bastidores que, assim, e é o que é realmente, basicamente isso aqui é uma humilhação. E a Stephanie teve o privilégio de visitar os territórios, de acompanhar um pouco mais desse cenário internacional. Ela que está de Portugal. Stephanie, vou pedir só para você desmutar seu áudio para a gente poder conversar. Foi uma humilhação, Stephanie, ou é simplesmente o Vladimir Putin agindo? Como é que você está? Tudo bom? Olá, Pedro. Obrigada pelo convite. Imagina. Olá a todos os espectadores do Meteoro. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Bom, é uma situação humilhante, né? Desastrosa.
que mostrou que a gente está falando desde do início, né? Que essa guerra é uma guerra por procuração, que não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra na Ucrânia, né? É uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, basicamente, né? Envolvendo aí também as potências europeias, né? Porque a gente sabe que a Ucrânia é um país que contém muita riqueza, né? Muitas riquezas naturais, tem um posicionamento muito estratégico ali na região, né, do leste europeu. Então, é um território que sempre esteve ali sob disputa, e principalmente dos interesses estadunidenses, né, com a expansão da OTAN, enfim, acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu acho que é isso, ficou evidente, né, esse diálogo mostra que o Zelensky não manda em nada, né, e que, infelizmente, o povo ucraniano foi basicamente utilizado como bucha de canhão nessa guerra, né, que é, querendo ou não, numa guerra, quem mais sofre é o povo, né, e isso é uma coisa que eu pude ver com os meus próprios olhos. Essa foto aqui, você tá em qual local? Se você puder contar pra gente. Então, eu estou numa cidade vizinha de Donetsk, eu não vou saber dizer o nome, porque é um nome muito difícil, nome russo. Essa linha aí é bem na linha de frente mesmo, entre o exército russo e o exército ucraniano. O que eles fizeram? Eles fizeram uma linha com 2.000 vagões de trem para poder barrar o avanço do exército ucraniano dentro das vilas ali próximas de Donetsk. Então, eles fazem esse enfileiramento, né, de comboios, e ali foi uma região que teve muitos combates, né, muitas pessoas perderam a vida aí nesse território. Ali no fundo você pode ver que tem uma posição de vigia, né? É como se fosse uma torre de vigilância mesmo, né? Uma escadinha. Exatamente, onde eles ficam monitorando, mas essa fileira de vagões, ela foi basicamente feita para impedir o avanço das tropas ucranianas no território que agora é controlado pela Rússia, né? Que é a República Popular de Donetsk. Stephanie, eu já ouvi relatos assim de jornalistas indo cobrir, por exemplo, faixa de Gaza. Eu nunca cobri guerra, não tenho essa experiência no currículo, você já tem. A faixa de Gaza é uma região bastante monitorada, sobretudo o pessoal que está alinhado ao sionismo, que entra ali por Israel, né? E eu também já ouvi relatos de colegas bem próximos também, como é cobrir, por exemplo, as chacinas, os crimes que acontecem nas favelas. Como é que foi a experiência de botar um colete, um capacete e visitar esses territórios? Numa guerra que você disse muito bem, e na verdade todas as guerras são assim, né? O primeiro a sofrer é o povo, né? Não, com certeza. Foi uma experiência bem marcante, assim. Você não tinha coberto guerra antes, né? Essa foi a primeira. Depois eu fui para o Líbano. Fui também legal. fazer a guerra no Líbano, fui até a fronteira com Israel. Enfim, mas essa foi mais recente. Foi agora no final do ano e início do ano. Mas a primeira mesmo foi na região do Donbass, né, que pega ali as repúblicas de Donetsk e Lugansk, que é uma região que enfrenta uma guerra civil há mais de 10 anos, né? Os veículos de comunicação, eles meio que vêm da ideia de que a guerra na Ucrânia começou em 2022 com a invasão da Rússia. Mas não é bem assim. Por exemplo, eu nunca neguei que a Rússia invadiu a Ucrânia, só que a gente não pode tirar sob qual condição, né, isso aconteceu. Retirar o contexto. Nem o Zelensky tira, né? Ele fala 2014, ele não fala agora. Pois é, porque em 2014, o que a gente teve? A gente teve, primeiro começa com a anexação da Crimeia, né, que é outra região ali muito importante, muito estratégica, que também sempre foi um território ali de disputa de interesses estadunidenses e europeus, mas que tem uma população rusófona, né? E na época, o governo local, se eu não me engano, acho que é Sevastopol, convocou um referendo, né, chamando a população para perguntar se eles queriam fazer parte da Federação Russa. E naquele momento, a população apoiou amplamente a reintegração da República Autônoma à Federação Russa. E foi, eu acho que, se não me engano, 90% de aprovação. E desde então, a Crimeia passou a ser um território russo.
E isso, querendo ou não, criou ali uma desestabilização num país que já estava sofrendo um certo assédio, né, dos Estados Unidos e dos países da União Europeia, né, porque, como eu disse no início, a Ucrânia ali sempre foi um território de disputa. E isso é muito importante de falar, Pedro, porque a gente precisa voltar para poder entender o que está acontecendo hoje, né, a guerra hoje. Porque, paralelo a essa questão da Crimeia, a gente também teve um golpe de Estado em 2014, né, um golpe de Kiev, que ficou muito conhecido como Euromaidan, né, e essas manifestações elas foram marcadas por protestos muito violentos, né, e era ali uma disputa entre os ucranianos pró-Ocidente e os ucranianos pró-Rússia, né, porque também é muito importante a gente lembrar que a Ucrânia é um país plurinacional, né, e é historicamente dividido por várias etnias, principalmente a etnia russa, povo que fala russo, que tem uma identificação com a cultura russa. Então, a partir daí, a gente vê uma desestabilização, né, com esse golpe, quando o presidente eleito, o Viktor Yanukovych, eu acho, né, eu não falo russo fluente, então é um pouco difícil falar o nome dos representantes. Ele tinha sido eleito democraticamente, mas ele foi deposto porque naquela época ele cancelou um acordo econômico de integração da Ucrânia à União Europeia. Era um acordo comercial, estritamente comercial, mas estava também em cima da mesa a adesão da Ucrânia à União Europeia. Então, a partir daí, foi se criando um sentimento de que a Ucrânia era europeia, né? De que a Ucrânia precisava defender os valores europeus, que era um país ocidental e que era preciso se afastar, né, da influência russa no país. E com essa desestabilização toda, provavelmente vocês viram aí tudo que aconteceu. A gente tem um episódio muito marcante que ficou conhecido como o Massacre de Odessa, que foi quando movimentos ligados a partidos neonazistas, né, invadiram um prédio, né, que é denominado Casa dos Sindicatos, que é um local onde fica ali situado vários sindicatos, inclusive, se eu não me engano, também era um local onde tinha dos escritórios do Partido Comunista Ucraniano, e muitas pessoas foram mortas naquele dia, né? Inclusive lá no Opera Mundi, para quem tiver interesse, tem uma entrevista com a Ekaterine, que é uma das sobreviventes do massacre de Odessa. Ela estava lá no dia, né, em que eles atearam fogo no lugar, jogaram pessoas pela janela. A gente via grupos neonazistas espancando as pessoas, e tudo isso transmitido ao vivo nas televisões ucranianas. E ela sobreviveu a esse episódio, e na entrevista ela traz um contexto histórico, né, do que levou até esse fatídico dia. E hoje, 14 de março, até aproveitar para trazer uma informação, um dos responsáveis por liderar esse massacre, né, que é um neonazista muito conhecido lá na Ucrânia, ele foi assassinado em Odessa. Ele foi assassinado hoje. Exatamente, ele foi assassinado. Não se sabe ainda. Tem relação com o Batalhão Azov? Tem, porque o Batalhão Azov ganhou muita força, né, com a queda do Viktor. Ele passa a ser incorporado no exército, inclusive, né? Exatamente, né? Depois que o Viktor é deposto, né, a gente tem um governo provisório, e que foi primeiro, quem assumiu foi o Alexander. Depois, meses depois, foi um bilionário, o Petro Poroshenko, né, um bilionário magnata da imprensa ucraniana. Ele assumiu o governo de forma interina, antes das eleições que elegeram o Zelensky, né? E nesse momento, nessa tomada, né, nesse golpe, essa tomada de poder, muitos partidos ultranacionalistas foram ganhando destaque na Ucrânia, que é o caso do Svoboda, né? Membros do Prav Sector, que é setor da direita em português. Eles começaram a ter cargos do alto escalão do governo, incluindo no exército. E aí, um dos grupos paramilitares que se formou, que ficou mais conhecido, foi o Batalhão Azov, que teve assim, um papel fundamental no massacre das pessoas na região do Donbass, que é o lugar ali onde tem um maior conflito hoje, né? Além de Kursk, que é a região ali de Donetsk. Então, essa ofensiva ela foi muito violenta,
foi assim um marco, né, uma divisão ali na história da Ucrânia e da Rússia também. E aquilo, depois que o Zelensky toma posse em 2019, né? O Zelensky era um comediante, né? Tem até meio que o Danilo Gentili deles, né? Exatamente. Ele era um comediante muito famoso na Ucrânia e ele foi eleito, se eu não me engano, com 73% dos votos na época, né? Derrotou o Petro Poroshenko, que era o que estava o presidente que concorreu também às eleições. E naquele momento, ele simplesmente dá uma girada, né? Ele passa a perseguir opositores, tanto que hoje na Ucrânia são mais de 10 partidos políticos censurados, né, proibidos de exercerem as funções no parlamento, e a coisa foi escalando, né, Pedro? Foi escalando até a gente chegar no que a gente vê hoje, que é a guerra na Ucrânia, né, com a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Só que aquilo, como eu disse, a gente não pode tirar de contexto, né, quais foram os motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. A Rússia estava ali completamente cercada pelos países da OTAN, né, porque com o fim do Pacto de Varsóvia, né, com a queda da União Soviética, o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN ela não cumpriu o acordo de não se expandir, né? A OTAN ela é uma aliança militar e ela continuou sua expansão. E se você pega ali no momento em que o Putin resolve invadir a Ucrânia, a Rússia está completamente cercada, né? O seu território está completamente cercado. E, se eu não me engano, acho que o último país a aderir à OTAN foi a Finlândia. Então, assim, foi uma situação muito delicada. A Finlândia, que para quem não conhece a Europa, a Finlândia está distante da Rússia simplesmente um trechinho mínimo de mar, né? Exatamente. É bizarro. E aí, nesse momento, o Putin praticamente se viu cercado, né? Mas antes dele tomar a decisão de invadir, houve aí 8 anos de negociações, de conversações, né? Os tratados de Minsk, que foram, inclusive, os tratados que a Ucrânia desrespeitou, né? Que a Ucrânia não aceitou, que era para tentar acabar com o conflito, com a guerra civil que estava tendo no Donbass. Né? Quem aí não se lembra, né, do Boris Johnson depois chegando e falando, não vamos aceitar, a Ucrânia não vai aceitar acordo nenhum, a gente vai proteger a Ucrânia e vamos, né, manter a segurança, a defesa da Ucrânia e vamos para a guerra. E aí aconteceu tudo que infelizmente a gente vem acompanhando aí desde 2022, né? Totalmente. Stephanie, e aí eu queria te fazer pergunta de repórter para repórter mesmo. Você falou que tem uma população que é russófoba, né, dentro do Donbass, dentro de Donetsk. Como é que é o papo com as pessoas, assim? O que eles dizem que eles se sentem mais pertencentes à Federação Russa do que ao regime do Zelensky? E uma curiosidade que eu tenho, o mandato do Zelensky acabou, né? Tem gente que diz que ele é ditador lá dentro. Como é que funcionam as coisas? Todo mundo adora já associar o Putin ao Hitler, né? Mas assim, tem um cara lá que já passou das atribuições dele de presidente, né? Não, sim, claro. É claro que a gente não pode negar que existem movimentos nazistas na Rússia também. Assim como existem movimentos nazistas no Brasil. E não é pouco, não. E que a eleição do Putin, assim, eu não vou fazer lobby anti-russa aqui, mas é um negócio que é questionável, no mínimo, né? Mas, olha, eu acompanhei as últimas eleições. Tanto que eu fui para... Sim, eu fui para o Donbass, porque seria a primeira vez que as regiões anexadas participariam da eleição. Eles votaram, que legal. E assim, foi uma eleição normal, Pedro. Eu não vi nenhum. Stephanie, não vi nenhum tipo de irregularidade. Eu acompanhei os colégios eleitorais, fui entrevistar as pessoas que estavam ali responsáveis pelas urnas, todo um sistema montado de segurança. Votos impressos? Como é que funciona? Voto impresso. Só que eles têm um sistema de urna também, que eles adotaram durante a pandemia, que eles chamam de urnas volantes. Só que assim, não é bagunçado, tipo, a urna sai e se movimentando. Tem todo um protocolo, tem que ir os representantes dos partidos, a polícia vai junto, né? Toda uma fiscalização para poder garantir, né, o pleito. E como ali era uma região que estava uma zona de guerra, eles tinham muito medo de
ter muita gente, né? Ali uma acumulação de pessoas. Então, durante a semana, eles foram fazendo o sistema de urnas volantes, e nos 2 finais de semana da eleição, eles montaram alguns colégios eleitorais em algumas escolas que estavam um pouco mais afastadas das linhas de frente, né, de combate, para que a população pudesse votar. Lá no Ópera tem também uma matéria completa, deu falando sobre o dia da eleição, né? E o Putin ganhou com maioria, tanto na Federação Russa mesmo, como nas regiões anexadas. E além de Donetsk e Lugansk, participaram também a região de Kherson e Zaporíjia. Elas também participaram do pleito da Rússia. E aí isso, inclusive, é um dos argumentos, né? Que especialistas em direitos internacionais, né, eles falam que o Zelensky diz que não dava para fazer novas eleições porque a Ucrânia está em situação de guerra, né, e ele até chama a lei marcial, né, para dizer que não dá para ter eleição. Realmente tem esse grande detalhe na Constituição, mas ela é um pouco meio confusa, porque acho que até o próprio Putin falou sobre isso já. Deveria ser o presidente do parlamento a assumir as tratativas, né? Até que uma nova eleição pudesse acontecer, né? É o que dizem. Tem muitas brechas na Constituição ucraniana que questionam essa não realização de eleições. Então, assim, é um debate amplo, né? Muita gente realmente não reconhece o Zelensky como presidente e acha ali que ele fez uma manobra, né, para evitar perder, porque hoje a aceitação do Zelensky não é mais aquela de 2019, 2020, né? Hoje muita gente já não vê a governança dele com bons olhos, até porque a Ucrânia está destruída, né? O povo ucraniano praticamente perdeu o seu país, está vendo o seu país sendo fatiado pelas potências, né? E as suas riquezas sendo entregues e, enfim, é uma situação bem, bem delicada e bem revoltante, eu acho, né, para quem é ucraniano. E aí é dos dois lados. Quem era pró-Rússia ou quem era pró-Ocidente, eu acho que os dois lados estão descontentes com o que está acontecendo. Mas o lado que hoje está aí sob a administração russa, né, eu não vejo ali um abandono da Rússia e do Putin jamais, Pedro. Aí se reflete a popularidade dele, né? Isso eu já tinha visto documentários, que o Putin ele tem um apego popular que é realmente uma coisa que impressiona. E uma coisa que eu ia te perguntar também, você conversou com muitas pessoas que perderam entes queridos em bombardeios, famílias assim, e a Ucrânia e a Rússia, eles têm uma história, na verdade, era a mesma nação, né? Kiev já foi capital, inclusive, da Rússia. Você viu muita história assim por lá? Com certeza, né? Eu lembro de um oficial do exército russo me contando que uma das ordens de captura, né, quando eles capturassem soldados ucranianos, que era para não retalhar, porque muitos desses soldados ucranianos, se você olhar, o pai é russo, ou a mãe é russa, sabe? É todo um imbróglio, assim. São irmãos, né? São nações irmãs, né? Exatamente. Então, tinha todo aquele cuidado, né? Aquele cuidado histórico mesmo. Mas hoje, por exemplo, em Donetsk, se você vai para lá, as pessoas elas não querem voltar atrás, porque claramente o Putin conseguiu trazer uma certa segurança para aquela região, né? Porque quando você entra no Donbass, quando você entra em Donetsk, né, você só consegue entrar de carro. E até você chegar na cidade, né, em Donetsk, você passa assim por estradas assim com várias covas a céu aberto. Muita gente morreu, né? Foram mais de 13 mil mortos de 2014 para cá, naquela região. Então, já era uma situação assim de esgotamento. E alguns até me falavam que criticavam o Putin, dizia que o Putin demorou muito para intervir, porque ele ficou lá tentando fazer as negociações, né, os tratados de Minsk e tal, enquanto o exército ucraniano, com apoio dos países da OTAN, né, com armamento fornecido pelos Estados Unidos e esses países, estava ali
destruindo tudo, né? Mariupol é um grande exemplo. Foi um dos lugares onde teve ali uma batalha campal absurda. Muita gente morreu. Eu visitei Mariupol, né? Já sobre a administração russa. Também tem outra reportagem lá onde eu mostro como que estava a reconstrução da cidade, que foi, assim, completamente destruída. É um aperto no coração você entrar em Mariupol, que é uma cidade belíssima, inclusive, e ver os prédios todos queimados, bombardeados. Foi onde teve um combate bastante sangrento em torno de uma usina, né? Sim, eu visitei lá também. É a usina de... Ai, agora até fugiu o nome. Eu vou atrás aqui, peraí. Acho que é Complexo de Azovstal. Azovstal, exatamente. Chegou a ser uma das principais usinas da Europa, né? Uma das maiores da Europa. E ali teve um confronto, assim, violentíssimo. Até eu fui lá no ano passado, você passa, são pontes destruídas, as casas no entorno, tudo destruído. Eu lembro de ver, assim, um buraco enorme que foi provocado por uma queda de um avião. Então, assim, é cenário de destruição total mesmo. E eles estão lá tentando reconstruir aos poucos, né? Porque agora com a administração russa, o objetivo é reconstruir tudo, né? Colocar a cidade para funcionar novamente e tentar recuperar ali uma das principais economias, né? Porque a região ali de Mariupol também é uma região extremamente estratégica, que tem o porto, né? Então, por isso que foi um local ali de grande disputa, mas que agora está sobre controle russo e dificilmente acho que isso vai voltar para trás, né? Eu acho que todos os territórios que a Rússia anexou, uma das condições para, por exemplo, o próprio cessar-fogo aí que foi proposto, uma das condições do Putin, né, da Rússia para aceitar é que os territórios que agora estão sob a administração russa permaneçam. Eles não existe mais essa conversa de devolver os territórios, né? E Mariupol é uma das regiões que tá nessa região, né? Nesse acordo. Então, esse acordo ainda é... Tipo, o Putin falou que é importante, né? Seria importante ter um cessar-fogo, que ele concorda com o cessar-fogo, mas faz várias ressalvas que a gente só vai saber mesmo se vai acontecer ou não depois que ele se reunir com o Trump, que é isso que a gente... Foi essa conclusão, né, que os representantes russos publicaram, né, na noite de ontem para hoje, de que o governo russo e o próprio Putin está disposto a conversar, mas que ele quer ver mais detalhadamente esse acordo, né, e que ele não admite a entrada da Ucrânia na OTAN, que ele não admite tropas dos países da OTAN ou de qualquer outro país na Ucrânia, e a questão dos territórios, né, a devolução dos territórios. Como você falou, foi sua primeira experiência cobrindo guerra. E como é que foi essa experiência mais recente no Líbano? Que isso você falou menos em entrevistas. E eu acho que é um negócio que está mais quente aí. O que rolou? Como é que você vai para lá? Olha, eu fui lá para fazer algumas reportagens especiais com brasileiros, sobreviventes. Legal. Porque a comunidade brasileira no Líbano é gigantesca. Sim. Né? Acho que são mais de 22 mil pessoas que vivem no Líbano e tem ou a cidadania brasileira, ou tem pai brasileiro, tem toda ali uma conexão. E aí eu fui para lá para contar como que esses brasileiros sobreviveram, né? E aí eu entrevistei algumas pessoas, e uma das entrevistas que me marcou bastante foi a da Cláudia, ela mora em Tiro, que é uma cidade no sul do Líbano, fronteira com Israel, tipo 6 minutos de carro de lá. E ela me levou até a casa dela, né? Porque a casa dela foi destruída por mísseis israelenses, acho que 6 mísseis. E ela foi aquela ofensiva contra o Hezbollah, né? Exatamente. A região do sul do Líbano é uma região que sempre teve na mira, né? De Israel. Tanto que... Até por estar próximo da faixa de Gaza, enfim. Também, ali é um território que sempre teve sob disputa, né? Israel sempre tentou expandir ali e expulsar os libaneses daquela região. Então, Tiro é uma cidade que foi muito bombardeada, um pouco antes de Beirute, a capital, ser bombardeada para valer. Lá o negócio já estava pegando.
E ela teve a casa dela bombardeada, ela perdeu tudo, né? Lá no Ópera também tem a entrevista com ela, tem a reportagem com ela. E ela chegou a ir para o Brasil, né? Num dos voos de repatriamento da FAB. A FAB conseguiu repatriar umas 2.000 pessoas. Ela chegou a ir para o Brasil, ficou um tempo no Brasil, mas logo retornou para Tiro, né? Retornou para o Líbano. E assim, uma coisa muito curiosa que ela me conta, né? E eu dei destaque lá na entrevista, é que ela resolveu voltar porque o Hezbollah deu condições para que ela pudesse recomeçar a vida dela. Não só ela, mas a população como um todo. Porque no Ocidente a gente tem um desserviço informacional, né? As pessoas acham que o Hezbollah é um grupo terrorista. E o Hezbollah não é um grupo terrorista. O Hezbollah é um partido político que tem um braço armado. Né? E ele tem um braço armado justamente porque se ele deixar de ter esse braço armado, Israel invade e toma tudo. Né? Basicamente, resumindo, é isso. Então, o Hezbollah é um partido que está envolvido em todas as camadas da sociedade. Eles têm assento no parlamento, eles têm representantes no parlamento, eles estão aí envolvidos com saúde, educação, transporte. É um partido, né, que movimenta muita gente, né, principalmente a ala xiita, né, do Líbano. Porque, eu não sei se vocês sabem, o Líbano ele tem um modelo de governo confessional, que é dividido pelas principais religiões. O parlamento é dividido pelas religiões. Cada religião tem um representante. O presidente é de uma religião, o presidente da Câmara é de outra, o primeiro-ministro é de outra. Então, eles têm que, né, conversar no meio disso daí. Então, o que o Hezbollah fala? Que não pode abandonar as armas. Se abandonar as armas, Israel invade. Porque ninguém tem interesse em dar armas para o exército libanês, né? Ninguém tem esse interesse de fornecer essa estrutura. Ao contrário do lobby que existe por trás do sionismo, né, Stephanie? Que tem os milhões, os bilhões de dólares, né? Com certeza. E aí, o que a população fala? A população fala que se não fosse o Hezbollah, eles não, provavelmente nem ali eles estariam mais. Então, eles têm um respeito muito grande. E o Hezbollah ele não é respeitado só pelos xiitas. Ele é respeitado por todos, pelos cristãos, pelos sunitas, né? Por todo mundo ali, porque, querendo ou não, é uma garantia. E aí, quando ela me contou que ela decidiu voltar para o Líbano, porque o Hezbollah tem lá um programa de reconstrução das casas. A moça é essa daqui? Isso, é a Cláudia. Cláudia Melien. Isso, essa é a casa dela, foi destruída. Nossa, que absurdo. E, enfim, aí ela falou, olha, eu voltei porque, querendo ou não, eles me deram uma quantia de dinheiro para eu poder comprar móveis, porque a casa dela era alugada, né? Mas para quem tem casa própria e teve a casa bombardeada, o Hezbollah está ajudando na reconstrução das casas. E aí foi muito, assim, contraditório, né? Ao mesmo tempo, tipo, uma situação muito, muito complexa. Ela virou para mim e deu como exemplo as enchentes no Rio Grande do Sul. Que ela falou, Stephanie, porque ela é do Paraná, né? Ela falou, você lembra das enchentes no Rio Grande do Sul? Então, tem famílias que, infelizmente, até hoje, não conseguiram recomeçar as suas vidas. Porque, querendo ou não, teve ali, né, uma intervenção do governo federal, né? O governo Lula agiu, mas o governo local, né? Tanto a prefeitura como o governo estadual, até hoje, se você olhar, a situação é muito complexa, muito complicada naquela região. E muitas famílias estão sem casa, não tem para onde ir, até hoje estão vivendo em abrigo. E aí ela usou o caso do Rio Grande do Sul como exemplo. Ela falou, aqui no Brasil, eu não vou ter o apoio e a estrutura que eles estão me oferecendo lá. E outra coisa que ela fala, que é muito interessante, é a questão da segurança, por mais incrível que pareça, né? Ela fala que no Líbano, né, tirando esse conflito com Israel, né, e a guerra... É seguro. É seguro, é um lugar extremamente tranquilo, que ela não sente perigo em sair na rua, que ela não vê perigo para as filhas, né? Ela é mãe de três meninas, a educação é excelente, é muito boa. Então, assim, no fim ela decidiu, ela ficou 2 meses no Brasil, depois voltou para o Líbano. Louco, né? Porque lá ela perdeu a casa para um míssil, né? 6 mísseis atingiram a casa dela.
Caraca, Não e ela só dela, né? lá, é engraçado, eu não duvido que ela esteja certa, claro, mas é essa questão da percepção. A gente, às vezes, o brasileiro no alto da sua arrogância fala, não, lá eles vivem muito pior que a gente. Não, amigo, aqui a gente tem uma situação que entra naquela simplificação também, que é meio imbecil, né? Que a questão da criminalidade no Brasil é uma guerra às drogas. Não é uma guerra, mas às vezes é uma situação, às vezes, pior do que uma guerra, né? E a droga tem vencido, né? Parabéns às drogas. Porque Parabéns às drogas. drogas... Vencedora. Exatamente. É outra forma de manipulação, né? Uhum. Tipo, guerra às drogas. A gente sabe que não é guerra às drogas. Existem interesses econômicos por trás de tudo isso. É o genocídio da população periférica visto aos negócios, que envolve entorpecentes, mas não só. Exatamente. Quem é que consome muito desses entorpecentes, né? Se você olha aí as grandes elites, né? A burguesia são os principais consumidores. Mas isso que você falou da segurança é interessante. Lá na China eu tive a mesma percepção. Cheguei a andar por lá umas 11 da noite. É muito militarizado lá, né? Mas assim, mulher, criança, até de madrugada na rua, nada, não acontece absolutamente nada. Também é tudo com câmera, né? Tudo vigiado. Mas tem um porquê, né, Pedro? Tem. Querendo ou não, a resistência do povo. Também, a China é o alvo da maior tudo, potência né? imperialista do mundo, que são os Estados Unidos. Se você é alvo dos Estados Unidos, você tem que se proteger, né? Eu vejo muita gente aqui no Ocidente criticando a China, falando que a China é uma ditadura, por exemplo, porque não pode ter o Google. Gente, pelo amor de Deus, né? O sistema deles é melhor para eles. Pois, então. E é algo assim que o Brasil até deveria se espelhar. De ter a sua própria rede social, né, de ter a sua própria inteligência artificial, de ter os seus próprios mecanismos, porque a gente sabe que esses mecanismos, eles são utilizados para desestabilizar países. Exato. Né? Tipo, você tem aí redes sociais que conseguem controlar a opinião pública, e essas redes estão na mão de bilionários que servem a maior potência do mundo, né? Poxa, tem aí algo a se preocupar. E a China se preocupa com isso. Não estou dizendo que é tudo perfeito. Não é tudo perfeito. Não, e não é. E eles reconhecem que não é, tá, gente? Eu conversei com um diplomata, conversei com a autoridade lá. Tem coisas que dá para ser melhoradas, mas eles avançaram muito e vão continuar avançando. Isso é um dado líquido e certo. E uma coisa que eu ia te perguntar, né? Você falou da questão das Big Techs, né? O Euromaidan é considerado aí, alguns estudiosos dizem que foi uma revolução colorida, né? Com certeza. Essas infiltrações. Isso aconteceu no mundo inteiro, né, Stephanie? Se você quer comentar um pouco sobre isso também. Sim, e ainda acontece, né? Basta você ver o que está rolando na Geórgia, o que rolou agora na Romênia. É meio que o modus operandi é praticamente o mesmo. Você desestabilizar uma região através, por exemplo, de ONGs, tem financiamento, né, de empresas estadunidenses, de empresas europeias, né? Tanto que os protestos na Ucrânia, né, que envolveu aí movimentos neonazistas e tal, que emergiu ali no Euromaidan, depois ficou provado, né, através de documentação. E aí não sou eu que estou dizendo, vocês podem pesquisar aí, vocês vão encontrar, inclusive na mídia ocidental, de que o diretor da CIA, o Joe Biden, né, na época era só o vice-presidente da gestão do Barack Obama, né, que eles se reuniram com as lideranças da oposição durante e depois do golpe em Kiev. E ficou comprovado que essas ONGs que foram utilizadas para criar um sentimento de pertencimento ao Ocidente, né, na Ucrânia, tiveram financiamento de empresas, né, dos Estados Unidos. Então, assim, claro que a gente não pode dizer que todas as ONGs operam dessa forma, não é isso. Mas existem aquelas que sim, que têm aí um projeto para desestabilizar as políticas internas de determinados países. E foi exatamente o que aconteceu na Ucrânia e que está acontecendo na Geórgia, na Romênia, enfim. Se não seguir ali os protocolos ocidentais, né, se não seguir ali os interesses das potências europeias e dos Estados Unidos, não serve, né? Não tem conversa.
Quando você fala da questão das ONGs e do envolvimento do governo americano, não é teoria da conspiração, tanto que isso é uma das poucas coisas, por que vou aqui, vou ser crucificado pela esquerda, mas o Trump estava certo, que é o escândalo do Hunter Biden, né? É lógico. Envolvendo empresas da Ucrânia, e aí o papai dá um indulto antes de encerrar o mandato, porque ele sabia que aquilo ia dar ruim se fosse processado até o final. E aí entra numa coisa, Stephanie, que eu ia te perguntar assim, muito sinceramente, porque o pessoal não tem ideia do quão bruto é a guerra híbrida e a guerra de imprensa que envolvem esses conflitos, né? Porque tem pessoas, gente, e isso é importante dizer, existem as informações institucionais dos governos, dos exércitos que eles prestam, mas tem agentes de desinformação nesse processo, né? Que estão ali para confundir, que estão ali, às vezes não confundem necessariamente, mas insuflam. Como é que você vê isso? Eu queria que você comentasse. Não vou citar exemplos específicos, porque pula tudo, na verdade. Eu vou até puxar aqui para Portugal, que é o lugar onde eu estou estabelecida. Quando, por exemplo, a Rússia invade a Ucrânia, aqui houve uma censura completa de todas as agências russas. Né? Tudo foi censurado. No Brasil tentaram censurar a Sputnik, felizmente não conseguiram tudo, mas foi eu ia falar justamente sobre isso, porque aqui eu tenho colegas, né, do Brasil que inclusive tiveram que voltar para o Brasil, porque quando a Rússia avança pelos territórios da Ucrânia, ela sofre as sanções, né? E na hora que sofre as sanções, ela é retirada do sistema financeiro, né? SWIFT cai. E aí não tem como você ter aí a troca comercial, né? E muitos jornalistas que trabalhavam aqui em Portugal como correspondente da Sputnik e que cobria, gente, dia a dia aqui, tá? Cobria a imigração, os problemas econômicos daqui. Esses jornalistas, eles tiveram que ir embora, porque da noite para o dia eles tiveram os salários congelados, que até hoje estão congelados, e ficou inviável deles permanecerem aqui. Então, eles tiveram que ir embora, porque eles simplesmente perderam o trabalho, porque a União Europeia decidiu que deveria censurar todo tipo de informação que viesse do lado russo. Que é importante dizer, a censura não é só monetária. No YouTube, os conteúdos da Russia Today foram retirados. Sim, e aqui rolou muita perseguição, Pedro, e coisas assim bizarras, do tipo professores russos sendo perseguidos nas universidades públicas, pratos russos sendo tirados do cardápio, peças de teatro russas sendo canceladas, obras literárias sendo retiradas das prateleiras. Então, assim, de repente, o povo russo passou a ser o culpado, né, a ser perseguido. E não é verdade, o povo russo também é uma vítima de tudo isso. Sim. Porque, como eu te falei... Tem muita gente do povo russo que não gosta do Putin, inclusive. Existe. Também, com certeza. Existe uma oposição forte ao Putin na Rússia. E que não era o Navalny, tá? Porque isso aí é outra propaganda. O Navalny não era a principal... Isso é mais próximo do Azov. A principal oposição do Putin na Rússia sempre foi o Partido Comunista. Sim. Partido Comunista que se, vamos dizer assim, não é aliar, né? Que se junta à Rússia quando o Putin resolve ir para a guerra de verdade, quando o Putin resolve invadir a Ucrânia. Mas aí foi por uma questão de soberania nacional, de defesa nacional. Claro. Então, assim, não foi porque tem ali porque eles concordam, né? Até porque o Putin está longe de ser um comunista, né? Ele não é comunista. Então, não faz. Mas... É um nacionalista com fortes tendências à direita, inclusive. Sim, ele é muito conservador, tem uma ligação muito forte com a Igreja Ortodoxa, enfim. Aí tem lá as peculiaridades, as particularidades que também o povo russo é que tem que resolver, né? Eles é que tem que resolver isso, isso é uma questão deles. Nós, do Ocidente, nós somos muito hipócritas. Às vezes a gente aponta o dedo, né, para culturas que a gente não entende, achando que a nossa verdade é a verdade absoluta, sendo que aquela região ali tem uma construção histórica completamente diferente, são povos que pensam completamente diferente, então a gente não pode chegar lá impondo a nossa verdade, sabe? E infelizmente isso acontece muito, principalmente em pautas sensíveis, né? Luta feminista, questão LGBTQIA+, né? Porque é muito fácil falar que a Rússia é homofóbica, sendo que o Brasil é o país que mais mata mulher trans,
né, sendo que o Brasil tem, por exemplo, uma lei que permite o casamento entre, né, duas pessoas do mesmo sexo, mas se você sai de mão dadas com seu marido na rua, você é espancado e morto. Então, assim, é muita hipocrisia, sabe? Que são problemas que nós temos que resolver. Porque a partir do momento que a gente deixa que outra nação resolva, é isso que acontece. É interferência, é guerra, é perda de soberania. Né? E é isso que acontece na Ucrânia agora, que acontece na Palestina, no Líbano, né, ali no Oriente Médio. O que já tentou se fazer diversas vezes na América Latina, né? Porque de golpe de Estado a gente entende, né? Brasil, a gente é especialista. Né, Argentina. Então, assim, e é até engraçado, Pedro, porque aqui em Portugal tem alguns portugueses que vieram... Porque quando eu fui para o Donbass e passei a relatar, eu era putinista, né? Eu era financiada pelo Putin. Aí agora... Essa live, inclusive, vão ser cancelados. Um financiado pelo Xi Jinping e o outro pelo Putin. Tá tudo errado isso aí. Não, mas agora eu sou trumpista. Agora você é trumpista. Agora eu defendo o Trump. Só que é muito engraçado, né? Eles esquecem que eu sou brasileira, né? Que a América Latina sempre foi alvo de interferência e de golpes dos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho completa consciência... Que você apoiou o Lula e que, basicamente, assim, o Trump apoia o Bolsonaro. Enfim, né? Exato. E eu tenho a completa consciência de que, claro, o Trump não quer a paz, ele não quer defender o povo ucraniano, ele está ali os interesses dele, né, os interesses econômicos dos Estados Unidos. Não é nada assim, estou com dó do povo russo, do povo ucraniano e quero salvar essas pessoas. Não é isso. Mas, querendo ou não, a gente não pode negar que foi o Trump que, pela primeira vez, veio com o discurso de que não, vamos acabar com essa guerra. Isso é inegável, a gente não pode negar os fatos, né? Então, é importante também frisar isso. Claro. E ao mesmo tempo que o Trump quer acabar com a guerra da Ucrânia, ele quer fazer o Trump Gaza. Exatamente. Limpeza étnica total. Uma limpeza étnica total, né? E você vai para esses lugares, né, Stephanie? E aí eu queria voltar a algumas casas e pensar. Eu te conheci, na verdade, você fazendo jornalismo em Portugal, militante, inclusive sendo às vezes agredida, cobrindo a questão da extrema-direita portuguesa. E você tem um lado também, cultura, Red Flow, entrevista com bandas. Como é que essa formação de cultura e de política mais local te preparou para essas viagens? Eu costumo dizer que cultura e política, elas estão ligadas, assim. Eu nunca consegui perceber esses movimentos desunidos, né? A política, ela está em tudo. E a Red Flow, ela começou com essa veia mais cultural, mas nunca perdeu o lado politizador, né? De trazer as questões do dia a dia, da classe trabalhadora para a conversa, né? Por exemplo, você vai conversar com um escritor. Lógico que a gente tem que falar sobre a obra, sobre o lado lúdico, né? Sobre as inspirações do imaginário, mas sem perder ali a noção da realidade. Porque, querendo ou não, é a realidade que acaba se impondo, né? Então, assim, a Red Flow, ela é uma mídia totalmente independente, que conta com integrantes espalhados pelo mundo, que fazem um trabalho de denúncia mesmo, e um jornalismo político-cultural. O canal está um pouco parado, porque, né? Muita coisa essa editora. Não tem como. Mas lá tem grandes entrevistas. A gente fez entrevista com muitas bandas, muitos músicos, escritores, artistas. Hoje a gente está um pouco mais ativo nas redes sociais, porque, querendo ou não, é um conteúdo mais rápido, né, de fazer. Sim. Você vai ali numa manifestação, grava com as pessoas, tem acontecendo algum tipo de intimidação ou algum tipo de exploração, algo assim muito urgente, você vai lá e publica com mais rapidez. A gente publica alguns artigos também no site, né? Continua publicando alguns artigos, mas hoje a força mesmo tá nas redes sociais, tá no Instagram, no Twitter, e muito com a pauta de defesa da Palestina, Pedro. A Red Flow hoje é praticamente uma linha de frente da causa palestina. A gente acredita que é a causa da humanidade. A Palestina hoje é um assunto para todos nós. Não existe nenhum tipo de conversa a respeito da paz, da evolução da humanidade, do respeito aos direitos humanos e da soberania
de qualquer lugar que seja, de qualquer país, que não passe pelo genocídio que está acontecendo hoje na Palestina. E a gente sempre esteve atento a isso, porque, querendo ou não, né, o Brasil é um país que foi colonizado, brutalmente colonizado. Sim. E a diferença do que aconteceu no Brasil há 500 anos atrás, o que acontece agora na Palestina, é que naquela época não tinha rede social, não tinha... falar, não tem Twitter, né? Não tinha Twitter. Exato. Então, né, você não via as atrocidades. Mas a gente está vendo uma colonização, um processo colonial ao vivo, né? Exatamente. Colonial e extremamente brutal, né? Uma limpeza mesmo, assim, do povo palestino, que eu acho que é o tema, assim, de maior relevância hoje para a humanidade, né? Para todo mundo. Eu imagino que as viagens para você foram históricas para sua carreira e marcaram de uma maneira importante, mas às vezes você não sente saudades do tempo que a gente não vivia tempos tão históricos assim, que era um pouquinho mais... Nunca foi calmo, né? Teve Kosovo, teve mortes a 1000, teve 11 de setembro, mas 2025, 2024, 2023 tá caprichado, hein, Stephanie? Tem assunto aberto. Né? Até porque todos esses outros conflitos aí que você falou tava na escola, né? Ou na universidade ainda. E a gente era ignorante, né? Acreditava em qualquer coisa da imprensa. Ainda estava me preparando, né? Mas não sei, eu acho que... Não sei, Pedro, a gente é brasileiro, né? A gente vem da América do Sul, um lugar que sempre teve sob disputa, que sempre teve vários problemas. Nós, mulheres latino-americanas, a gente enfrenta um preconceito, uma xenofobia muito grande em vários cantos do planeta. Piorou em Portugal? Como? Piorou a xenofobia em Portugal? Muito. Xenofobia aqui tá terrível. E não só a xenofobia, né? Racismo, discurso de extrema-direita. A Europa vive hoje uma ascensão da extrema-direita, né? E agora, com a eleição do Trump, com essa questão aí da Ucrânia, a Europa tá numa corrida armamentista. A Europa, na hora que o Trump disse que ia soltar a mão do Zelensky, a Europa pegou a outra mão e falou: vamos injetar 800 bilhões de euros na guerra para armar e assegurar a paz na Europa. Só que eles usam um espantalho, né? Que é o espantalho Rússia. A Rússia vai invadir a Europa. Mas eles esquecem que no século XX, né, foi a Europa que invadiu a Rússia. E eles esquecem também do Napoleão, né? Foi Napoleão que invadiu a Rússia. Então, a Europa invadiu a Rússia 2 vezes. Então, assim, é completamente absurda essa ideia de que nós temos que tirar dinheiro da educação, da saúde, a gente tem que deixar de cuidar dos problemas internos da classe trabalhadora europeia para mandar dinheiro para comprar arma, para enriquecer a indústria bélica. Estadunidense também, porque, né? Não sei se você viu... o Trump, ele suspendeu o apoio militar, mas logo depois que o foi Zelensky, fazer negócio, né? O Zelensky falou que ia aceitar dar a parte lá das terras raras, tal, não sei o quê. Os Estados Unidos voltou ali a enviar uma conexão e um apoio da inteligência para a Ucrânia. Então, assim, são interesses econômicos que estão rolando, enquanto isso as pessoas estão morrendo, né? Então, assim, é uma situação muito, muito delicada, vai ter muito desdobramento. Eu não estou muito confiante com esse cessar-fogo. E a Europa está atiçada, né? A Europa está falando até de mandar tropas. Aqui em Portugal tem a conversa de que o governo português pode eventualmente mandar tropas para a Ucrânia. Que é, e uso de bomba nuclear? Como? Não entendi. E uso de bomba nuclear, que é um espantalho e, ao mesmo tempo, de fato, algumas nações têm arsenais, né? Sim, inclusive, recentemente eu fiz uma entrevista com João Oliveira, que é o eurodeputado pelo Partido Comunista Português, lá em Bruxelas. E ele é um dos que é totalmente contra essa militarização da Europa, né? Ele fala que a Europa está se transformando numa economia de guerra. Então, e ele sempre chama a atenção para a história, né? Ele fala, olha, se a gente olhar para a história do continente europeu, a história no século XX, a gente viu o que aconteceu, né? Quando a gente, primeiro, acendeu a extrema-direita, né? Acendeu aí o discurso de que tem que ter um culpado para os problemas. Aí depois um arsenal militar, uma economia de guerra. E isso desemboca na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e depois a corrida armamentista da Guerra Fria, né? A diferença é que naquela época não tinha míssil de longo alcance, né? Não tinha as bombas nucleares, como você mesmo falou, existia essa diferença. Mas agora tem. Então, assim, o jogo ficou muito mais delicado.
E quando a gente pensa que são esses loucos, né, Zelenskis da vida, Trumps da vida, que detêm esse poder de, se quiserem destruir tudo do dia para a noite, eles podem, isso traz uma ansiedade, insegurança, falta de perspectiva para o futuro, e quem mais sofre isso é a classe trabalhadora. Acho que adoece o povo também, né? Sim, a classe trabalhadora sofre constantemente. Aqui na Europa, a gente está vivendo uma recessão, assim, impressionante. A Alemanha, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha se auto-sabotou. Aquela explosão no gasoduto, aquilo ali destruiu o fornecimento de gás para a Europa, né, que o principal fornecimento de gás vinha da Rússia. A partir do momento que o gasoduto foi destruído, a Europa foi obrigada a comprar gás mais caro dos Estados Unidos. E aí, quem é que acaba pagando a conta? O povo, a população, claro, que vê tudo mais caro, energia cara, alimento caro, enfim, é uma situação muito grave e que eu não vejo, Pedro, uma iniciativa das autoridades, né, dos líderes europeus em resolver. Eu só vejo eles atiçando cada vez mais. Não, vamos para a guerra, vamos armar, vamos se defender. E isso é assustador. Assustador. Que tempos que a gente vive. Logo depois de uma pandemia, né, Stephanie? A gente não aprendeu nada, né? Pelo visto. Nada. 4 anos da CPI da Covid e ainda tem gente negando vacina, ainda tem o governo Lula também não trabalhando direito essa questão da saúde. Teve avanços, óbvio que teve, mas tem que melhorar muito mais. Enfim, eu esgotei tudo. Legal que você deu. Essa entrevista vai ser como começar o seu jornalismo de guerra com Stephanie Costa. Pra gente ter calma. Um pouco. O primeiro ponto é ter calma. Mantenha calma. Você chegou aí para a área de conflito lá mesmo? Perto de Sim, fui. Como é que foi? É horrível, né? Porque você fica ouvindo artilharia o tempo todo, você nunca sabe... Você foi escoltado por militares de lá, né? Em 2 oportunidades de linha de frente, sim. Até porque você tem que ter a escolta, você tem que usar capacete, você tem que usar colete e tal. Que é o protocolo. Mas teve outras partes que não, que simplesmente aconteceu. Por exemplo, uma história que marcou muito, uma casa de uma família que foi bombardeada, né, pelas forças ucranianas, e assim que foi bombardeada, a gente estava perto, eu fui lá, a casa toda destruída, a mãe perdeu os 3 filhos, 3 crianças, ela já tinha perdido o companheiro dela no ano anterior, porque ele estava na linha de frente, lutando, e foi assim, terrível, porque eu acompanhei tudo, eu acompanhei desde a explosão, de, sentir o cheiro do fumo, da casa toda destruída, de ver, né, um cenário horrível, até o funeral das crianças. Acompanhei o funeral. Então, que são aquelas fotos ali da matéria, né? Exatamente. O nome dela é Marina. Ela perdeu os 3 filhos, perdeu a casa, perdeu o companheiro. E aí, toda vez que me perguntam, o que você acha que vai acontecer com a Ucrânia, né? Eu sempre penso nela. Como essa mulher está agora, como está a vida dela agora. Porque foi uma barra ali, viu, Pedro? Foi assim, um momento muito, muito marcante para mim. Não, é marcante para qualquer um de nós, né? Eu não consigo imaginar, cara, como é isso. 3 crianças, cara. 3 crianças, bicho. Nossa, é um negócio... A gente viu um pouco disso, assim, na pandemia. A gente teve pessoas que perderam... Eu não perdi tantas pessoas próximas, mas eu tive contato com gente que perdeu a família inteira. Sim, eu também. Mas é uma coisa... a gente vai ter que... O mundo vai ter que mudar bastante ainda, se for para melhorar, né, Stephanie? Ainda tem o aquecimento global que a gente não está cuidando. Exato. Que praticamente está esquecido, né? A gente estava até brincando aqui antes de entrar ao vivo, né? Que você está aí com o ventilador e eu tô com o aquecedor. Mas faz muito tempo, assim, já que a gente não tem um inverno rigoroso aqui em Portugal e em alguns países ali europeus. E eu tô numa cidade do interior de São Paulo que é mais fria, aqui tá quente. Tá bem quente. E infelizmente entra COP, sai COP, nada se resolve. Muitos discursos bonitos, né? Inclusive do presidente Lula. Exato. Mas é aquilo, a gente vai ter que enfrentar. O cenário é meio desanimador, mas não existe outra alternativa.
Não existe outra alternativa. É só você... E eu me inspiro muito do povo do Donbass. O povo do Donbass foi um povo guerreiro, que no início o próprio povo pegou nas armas para defender. Nós dois ainda estamos em cidades que estão seguras, a gente tá com as coisas assim, esse pessoal perdeu, tem gente que perdeu tudo, né? Exatamente, eles foram obrigados ali a pegar nas armas, porque como eu disse lá para trás, no início da nossa conversa, a Rússia não defendeu a região do Donbass assim logo de cara. A Rússia ficou tentando negociar, né? Ficou tentando negociar para o fim ali dos conflitos. Enquanto isso, era meio que a população, né? A população do Donbass lutando contra o exército ucraniano, armado pela OTAN. Por isso que o estrago foi muito grande. Por isso que quando você chega lá no Donbass hoje, eles não chamam o Zelensky de presidente, eles chamam o Zelensky de nazista. Os nazistas, eles falam, nós fomos atacados pelos nazistas. Eles usam essa palavra, essa a denominação. Então, assim... Tanto que falam em nazificação também, né? O Putin usou isso, falou que precisava desnazificar a Ucrânia, né? Tipo, ok, concordo, mas a gente sabe também que não é só isso. Mas isso é um fator principal, é um dos fatores principais. Realmente, a diferença é que na Ucrânia, as forças neonazistas, elas estão no poder. Elas estão com a caneta na mão. Né? Não é só grupos. Tem grupos ali. Né, não, tá incorporado no exército, né? O Batalhão Azov tá dentro do exército, né? É um batalhão, inclusive, de elite. É um negócio que não dá para entender. E fazer uma última... Agora a última pergunta mesmo, a gente estourou do tempo, mas a conversa tá boa. Você chegou a também conversar com famílias, alguém do lado pró-Zelensky? Sim, eu estive com o Zelensky aqui. O Zelensky veio fazer uma visita em Portugal. Sim. Ele não usa terno mesmo? Não. Aquela mesma roupinha. Bizarro, né? É a mesma roupinha. Ele chega com aquela mesma roupinha, com um monte de segurança. Sniper apontando... sniper apontando arma para sua testa o tempo todo. Tipo, um grupo de jornalistas ali e os snipers no telhado mirando. Qualquer movimentação podia ser dar uma tragédiazinha ali. Mas ele veio para Portugal, pediu o quê? Dinheiro, pedir arma, né? Não veio falar de paz, veio falar de arma. Vocês precisam nos armar. E aí eu acompanhei a visita, ele veio aqui, foi recebido pelo primeiro-ministro, que inclusive caiu antes de ontem, né? O governo português caiu, o governo de direita do Luiz Montenegro, que é um dos apoiadores da guerra, que falou que vai mandar 300 milhões de euros agora para a Ucrânia, sendo que em Portugal a gente está vendo pessoas morrendo nas ambulâncias, população sem habitação, um dos salários mínimos mais baixos da Europa, uma crise habitacional assim sem precedentes, mas dinheiro para isso não tem, mas dinheiro para matar gente na Ucrânia, aí eles conseguem. Muito boa conversa aqui com Stephanie Costa. Guerra da Ucrânia, massacre no Líbano envolvendo os Hezbollah promovido por Israel. Muitas conversas sobre Brasil, Portugal. Stephanie, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Que eu esqueci? Eu acho que... Nossa, teria muitas coisas para acrescentar, mas aí teria que fazer uma outra live. Eu acho que... A gente vai fazer, você sabe disso, né? Eu acho que assim, o mais importante, né, de toda a história, de tudo que aconteceu, eu acho que a gente conseguiu sintetizar aqui para o pessoal do Meteoro, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor do que está se passando, e também para dar uma certa orientação, né, e mostrar que na guerra existem dois lados, né, que não existe um lado só, e que no fim, quem sofre é nós, né? O povo, os trabalhadores. Somos nós que vamos para a linha de frente. Então, nós é que temos que partir para o entendimento e exigir paz, exigir negociação. Nós, como jornalistas, também temos que conversar mais com o povo, né, Stephanie? Claro. Eu perguntei do Zelensky, perguntei do Putin, mas às vezes os jogos de poder não explicam o que está rolando, né? De verdade. Não, com certeza. Do povo ucraniano, por exemplo, muita gente já caiu na real, já de que eles foram usados, que o objetivo ali não era atender os interesses do povo, era instrumentalizar a situação para atender os interesses das potências. E tem muito ucraniano que já percebeu isso, que já entendeu isso. Perfeito. Stephanie Costa aqui conosco no Meteoro Brasil, gente. Stephanie, beijo, parabéns pelo trabalho. Qualquer coisa, conta comigo, viu?
Obrigada. Não, Beijo para tchau, você tchau. também, para todo mundo do Meteoro. Tchau. Tchau. Vamos de vinheta. Opa! Vamos de vinheta final aqui para a gente encerrar o nosso programa, meus queridos. Vamos lá. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.